Boa noite, Vitor. Júlia Corson da Flá TV. Parabéns pela classificação. O empate já garantiria a vaga, mas a vitória significativa em cima do Vasco é um ótimo resultado. Como você avalia o desempenho da equipe nessa partida de hoje? Boa noite a todos. Assim, eu costumo ser muito honesto nas minhas avaliações. Assim, já fizemos jogos de muito maior qualidade, a construir muitas oportunidades de golo e não conseguimos. Hoje, por mérito do adversário também, não foi um jogo tão conseguido, mas fizemos 3 golos. E neste tipo de jogo a eliminar, tem que se ganhar o resultado. O resultado era o mais importante e estamos na final. Vitor, Raiza Simplício aqui da Gol Brasil, parabéns pela vitória. Eu queria que você falasse sobre a dificuldade, né, nesse momento, algumas peças, jogadores entregues ao departamento médico, o Arrascaeta hoje saindo lesionado, como é que está a situação dele, se preocupa para a sequência, o Flamengo tem uma final aí pela frente, e como é que está a sua conversa com a diretoria em relação ao reforço? A janela de transferências fecha no dia 3 de abril, e até o momento o Flamengo só trouxe para você o Gerson. Eu queria que você falasse sobre isso. Acho que mudou aí. Som. Ok. É assim, relativamente ao Arrascaeta, o Arrascaeta sentiu durante a semana, dores na pubis. Isso é uma coisa que é pública. Teve em dúvida para o jogo, fez exame. Por ser uma meia-final, arriscamos um bocadinho conversamos com ele, ele decidiu arriscar, mas naturalmente ao longo do jogo as dores foram aumentando. No intervalo já estava com dificuldades, foi para o segundo tempo, as dificuldades continuaram e depois chegamos a determinada altura e tivemos mesmo que o substituir. Vai fazer novo exame. Espero nestes dias que temos para recuperar, espero que ele recupere, porque é um jogador importante para nós. Os reforços, isto é um assunto entregue à diretoria, eles sabem, nós já conversamos sobre isso e eu estou a aguardar, como vocês também. Som. Mister, boa noite. Bruno Vilafranca, da S1 Live. Na semana passada eu perguntei ao senhor em relação ao Everton Cebolinha. O senhor disse que ele, como vinha trabalhando por ali, deu a entender que ele poderia vir a campo por conta das ausências. Hoje o senhor teve o Cebolinha, ele acabou saindo, deu lugar ao Varela. Eu quero que o senhor me explique, ou nos explique, o porquê dessa substituição, se tem a ver com o futebol apresentado pelo Cebolinha, se foi abaixo do que o senhor esperava, e que o senhor fizesse uma avaliação em relação à entrada do Varela. Obrigado, parabéns. É assim, naturalmente nós, o Varela tem mais na posição, é um jogador que tem muito mais trabalho na posição, é uma posição muito mais natural para o Varela, não? O Cebolinha naturalmente sente-se mais à vontade do lado esquerdo, por o Varela vir de uma lesão também tivemos algum cuidado, e por facto do Cebolinha também estar num bom momento de forma, consideramos que melhor começar com ele do lado direito. No entanto, o Vasco forçou muito aquele corredor, ele estava a ter algumas dificuldades compreensíveis, e nós achamos que teríamos que pôr o Varela, que está mais habituado ao corredor. Portanto, só isso. Não fiquei desiludido com o Cebola, porque eu sei onde é que ele rende mais, eu sei que no lado esquerdo tem muito mais argumentos, mas tivemos que gerir também o Varela e foi dessa forma. Mister, muito boa noite. Gabriel Orfa, canal Paparazzo Rubro Negro. Mister, o Flamengo vem de uma sequência de muitos jogos importantes, clássicos, a final da Recopa, e agora finalmente vai ter uma pausa nessa data FIFA. O Flamengo vai ter um bom tempo aí até a final do Carioca contra o Fluminense. Queria que você falasse aí o que o time tem que melhorar nesse longo tempo aí que é super importante depois de uma sequência de tantos jogos decisivos como foi essa reta final de Carioca e da Recopa.
Em primeiro lugar, descansar e depois voltar ao trabalho, voltar a trabalhar em cima dos nossos comportamentos, naquilo que temos que de facto que evoluir. Sabemos perfeitamente qual é o caminho e é isso que vamos fazer. É bom. Vitor, achei que hoje no segundo tempo o Flamengo não conseguiu render tão bem assim, mas no futebol tem coisas que... Alô? Porque chegou a hora que o gol equivale, a classificação equivale. Você também teve essa sensação, ao observar ali da beira do campo o time no segundo tempo? Sim, fundamentalmente não estávamos a conseguir fazer o nosso jogo, por mérito também do Vasco, há que reconhecer isso, por mérito do Vasco, estava muito impressionante. Nós não estávamos a encadear, não estávamos a dar sequência ao nosso jogo com bola, estávamos muito curtos, e eu acho que a entrada do França deu-nos a profundidade que estava a faltar naquele momento, porque o Vasco a arriscar tudo em termos de pressão, a ficar mano a mano com os jogadores da frente, e o França no mano a mano, no 1 contra 1, é um jogador diferenciado e numa ação explosiva consegue ir e conseguimos, quem conseguiu um penalti e outra oportunidade de golo que podia ter feito. Boa noite, Vitor. Viva. Cidão Marinho do Litoral News. Queria falar sobre o Pedro, porque é um jogador que hoje teve uma importância muito grande, 2 gols e ainda teve a falta cobrada rápida por Lucas. Foi eleito o Rei da América durante a última semana, já tinha recebido o prêmio de melhor jogador do Libertadores. Como é importante para você ter o Pedro Guilherme nessa parte ofensiva? Se me permite, sobre o Arrascaeta, você falou um pouquinho sobre ele, ele está convocado para a seleção do Uruguai, então não vai ficar parado durante essas 2 semanas. Existe alguma possibilidade de conversar com a seleção do Uruguai para que ele fique no Flamengo, fique se recuperando, ou isso não tem de possibilidade? São Pedro, um jogador muito importante para nós, não é? O Flamengo, o Pedro é um jogador que faz golos, é um atacante de referência, portanto muito importante para nós. Quando está bem, pode fazer a diferença. Relativamente ao Arrascaeta, isso está nas mãos do departamento médico, portanto não tem a ver com o treinador. Está bem? Não sei, é o departamento médico, né? Tem que ser reavaliado, tem que fazer novo exame e depois é o departamento médico que tem que tomar as devidas precauções, né? Medidas. Obrigado. Última aqui. Viva. Eu repito a pergunta, o meu está bom. Diga lá então. Então, Vitor, eu queria saber de você falar sobre o teu adversário na final. É um time que você conhece bem, enfrentou quando era técnico do Corinthians na Copa do Brasil, já enfrentou no Campeonato Carioca num jogo decisivo e agora vai ter outros jogos. Eu queria que você falasse um pouquinho do Fluminense, o que você vai ter nessas 2 semanas preparatórias para o primeiro jogo da final, para que o Flamengo chegue numa outra condição relacionada ao Fluminense, que está sendo aí decantado como o grande favorito. No último jogo que jogamos contra eles, vi um jogo muito competitivo, um jogo entre duas equipas fortes, que se conhecem muito bem. Portanto, vou esperar um jogo do mesmo nível, e procurar ganhar o jogo. Ok? Obrigado, boa noite a todos. Essa entrevista coletiva do técnico